tarde, senhoras e senhores. Eu estou, Eustáquio André Patunas, moderador deste painel. Falo de Florianópolis, Santa Catarina, em nome do presidente do 2º Congresso Internacional Online de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, terceiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose. Registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e dos vice-presidentes, senhora Selene Jefferson de Souza e senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as boas-vindas. O tema desta palestra é o Santo Graal e será apresentada pelo venerável Elcio de Souza Lopes. O palestrante é natural do Rio de Janeiro e é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose desde 1972, atualmente no departamento de Niterói. Instrutor e palestrante, desde 2017, ocupa o cargo de diretor templário na nossa instituição, divulgando e promovendo o imenso acervo legado pelo ilustre fundador do nosso movimento espiritualista, o professor Henrique José de Souza. A palestra que será apresentada a seguir versará sobre os seguintes aspectos. O Santo Graal é um assunto que quase todos já ouviram falar, mas que não tem noção exata da sua extrema beleza e majestade. Nosso enfoque hoje é apresentar suas múltiplas facetas e convidar a reflexões sobre a sua presença viva através de simbolismos nas maiores religiões do mundo e na busca espiritual de todos os seres. Eu passo agora a palavra ao venerável Elcio de Souza Lopes, que terá 40 minutos para desenvolver seu tema. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Vamos apresentar esse tema fascinante e muito presente na vida de cada um de nós. Eu agradeço muito o convite que eu recebi da presidência da Sociedade Brasileira de Obiose. Eu agradeço muito a atenção de todos os irmãos nossos que estão ouvindo e dos assistentes externos que estão travando um primeiro contato com a obiose, e espero que isso aí ajude a todos nós a ficarmos em sintonia com esses valores maravilhosos que são expressos através do culto e do mistério do Santo Graal. Então, nós vamos começar os slides básicos. Isso aí é o brasão da nossa sociedade, o anúncio do nosso congresso online, os avisos legais de restrição quanto ao uso e divulgação posterior. Aí vem finalmente o nosso título, O Santo Graal. Meu nome é Elcio de Souza Lopes, como o grego disse, eu sou do departamento de Niterói, da Sociedade Brasileira de Obiose. Bom, quando nós falamos em Santo Graal, é preciso que haja uma identificação com o Santo Graal. Quando é que essa identificação começa? Eu criei esse termo, eu falo que isso aí seria um gatilho divino. É quando surge no ser humano uma necessidade imensa de saber quem é, de onde vem, para onde vai. É uma necessidade imensa que as pessoas passam a sentir de procurar alguma coisa que elas pressentem ou sentem que existe na vida pessoal e elas não conseguem saber exatamente o que é. É uma ânsia, uma busca interior por questões, vamos dizer assim, teológicas, filosóficas, morais, que alguns indivíduos começam a despertar. Isso é dito que é o desabrochar da iniciação natural em cada ser humano. Mais cedo ou mais tarde, todos os seres haverão de passar por isso. E eu identifico isso aí, é uma criação minha, como se fosse o gatilho divino. É exatamente aquele momento em que você começa a perceber que existe alguma coisa maior além desse mundo que você habita e da vida que você leva, muitas vezes recheada de fatos repetidos infinitamente. O homem nasce, cresce, vive e morre.
E isso é chamado de uma vida, de uma encarnação. Cada encarnação ela vai acrescentar alguma coisa, vamos dizer assim, de sublime ao longo de toda a carreira de encarnações que ele vai passar. Mas no momento que você começa a desenvolver essa iniciação, esse gatilho divino, ele é disparado interiormente na sua mente e no seu coração, aquele proveito que você tira de uma vida, ele passa a ser muito maior. Então, aquilo que nós chamamos de jornada em direção à casa do Pai passa a ser uma coisa mais objetiva, mais clara e, vamos dizer assim, por que não dizer isso aí, né? Mais consciente para o indivíduo. Então, quando é que esse gatilho começa a se manifestar? Nós temos como lema da nossa sociedade, cantado no nosso hino social, essas 3 palavras: paz, amor e sabedoria, nossa legenda dourada. A paz nós sabemos o que é, mas no mundo atual a paz é muitas vezes substituída pelo oportunismo. Ou seja, toda vez que o indivíduo quiser tirar vantagem em alguma situação e em algum momento da vida, ele sabe que outra pessoa estará sendo lesada. E isso é o que leva a gigantescas contendas, isso é que leva a muitas, vamos dizer assim, beligerâncias entre as criaturas. Então, a paz só vai existir quando não existir mais o oportunismo, quando todo mundo souber que os bens são comuns a todas as pessoas. Isso não é filosofia para o momento atual, mas é uma filosofia ligada com a era de Aquários. O segundo passo, o amor, ele vai existir. O amor puro e verdadeiro é uma virtude que dignifica o homem, que eleva o homem. Mas o hedonismo, ou seja, aquela busca desenfreada pelo sexo, o ponto final vamos dizer assim, do que nós chamamos de amor. A pessoa reverte só para o aspecto sexual, então esse hedonismo ele vai fazer uma espécie de contraponto, de polaridade, de dissociação com o que nós consideramos como amor. E a sabedoria é alguma coisa que todo homem procura adquirir. Só tem que a sabedoria não é baseada em imediatismos. Como é que seria isso aí? Um conhecimento imediatista é quando o indivíduo para e pergunta: para que eu vou aprender isso aí? Quanto é que isso aí vai me render de dinheiro? Qual é a vantagem que eu vou tirar disso aí? Ele não pensa, por exemplo, em estudar pelo simples prazer de estudar. Pode ser um texto sagrado, pode ser uma história de uma civilização antiga, pode ser um idioma que ele não conheça, tá certo? Então, isso aí, quando você começa a distinguir que a verdadeira sabedoria ela fica longe desse imediatismo, eu não vou adquirir sabedoria para ter uma vantagem imediata no futuro próximo. Eu vou adquirir sabedoria para enriquecer o meu acervo interno, para justificar a minha presença na face da Terra e dentro dessa marcha evolucional do ser humano. Tá certo? Então, esses 3 conceitos, paz, amor e sabedoria, eles são o pilar, vamos dizer assim. O professor usa uma expressão muito bonita, o nosso fundador, professor Henrique José de Souza, quando ele diz nossa legenda adorada. Tá certo? Então, nós estamos no congresso online de eubiose. Qual é a legenda adorada da eubiose? Paz, amor e sabedoria. Jamais oportunismo, imediatismo e hedonismo. Então, visto isso, esse gatilho divino disparado, alguém que se começa a vislumbrar através dos negros véus da matéria, vamos dizer assim, vai ser o próprio Santo Graal. Nessa figura, eu coloquei uma imagem simbólica da época medieval do Santo Graal. Então, ele vai abranger, nós temos referência do Santo Graal para nós, são muito simples, são muito, vamos dizer assim, direcionadas no aspecto do catolicismo, mas vão existir também tradições celtas e germânicas. E esse Santo Graal, representado aí, é como se fosse o dia da renovação do mistério.
O mistério do Santo Graal, e mistério aí não vai ser uma coisa que é fechada para mim, mistério vai ser alguma coisa que eu preciso estudar e eu preciso principalmente comungar com a mente e o coração para poder chegar àquela essência. Só tem que a essência é tão gigantesca, é tão profunda, é tão, vamos dizer assim, magnífica, transcendental, que eu não posso chegar nessa essência de uma vez só. Então, eu vou dando vários passos em direção a essa essência. Eu vou dando vários passos em direção ao Santo Graal através do culto do Santo Graal. E esse culto do Santo Graal foi mantido, principalmente na nossa versão ocidental, através de tradições celtas, cristãs e germânicas, como eu já falei. O que se representa aqui embaixo? É como se fosse o rei Arthur diante da sua corte, ou algum outro rei. Ele está erguendo essa taça porque, ciclicamente, o culto do Santo Graal é renovado através da pomba do Espírito Santo, através do Espírito Santo inspirador. Então, passam-se gerações, as pessoas mudam, as sociedades mudam, as civilizações mudam e o culto do Santo Graal permanece, mas ele é renovado através de novas visões da evolução do homem no próprio mundo. Essa renovação em si, ela não é inerente à própria essência do Santo Graal, ela é inerente à atuação da essência do Santo Graal no mundo humano. E essa, vamos dizer assim, essa manifestação do Graal no mundo humano, ela vai adquirir também alguns sinônimos. Eu posso chamar o Graal, posso associar o Graal com cordeiro, com cruz, sagrado coração, lança, ponte, pedra, orvalho, fertilidade, ressurreição e Eucaristia. Então, vamos tentar traçar um pequeno detalhe de cada um. O Graal é associado com o cordeiro, porque o cordeiro é um símbolo de pureza. E só através da pureza, pureza interior e pureza de ação no mundo, nós podemos chegar até o culto do Santo Graal. Mais tarde eu falo em detalhes com vocês, ao longo das transparências. Está associado à cruz com relação ao Gólgota, que vai ser aquela visão mais imediata que nós vamos poder ter desse simbolismo do Graal. É a partir de onde nós conhecemos. Isso aí também é associado com o Sagrado Coração, no momento em que o centurião romano ele feriu o peito do Cristo, e a lança também associada com esse episódio. Graal vai ser ponte por quê? Graal vai ser ponte porque ele une o mundo divino e o mundo terreno. Ele vai ser o ponto de união, vai ser a ponte unindo o mundo divino e o mundo terreno. Isso aí está manifestado no meu corpo através de quem? Essa ponte, não o Graal, através do meu pescoço. Eu posso chamar no corpo humano o mundo divino, a cabeça que contém o cérebro, e o mundo terreno vai ser do pescoço para baixo. Então, na tradição hindu, por excelência, essa ponte ou antakarana, ela vai representar uma espécie de pescoço, ela vai representar uma ponte que vai unir a parte divina com a parte terrena. O Graal também é associado com o simbolismo da pedra, porque a taça do Santo Graal sempre se apoia em cima de uma pedra. Ele é orvalho porque o orvalho traz o frescor da manhã. Isso aí é texto poético medieval. Ele vai ser a fertilidade porque ele vai trazer, onde ele passa, a vibração dele é tão boa que vai começar a jorrar água da fonte e a nascer muita flor à beira do caminho de quem está se iniciando. Ele vai ser ressurreição, porque através dele as coisas vão se renovando ciclicamente. Nós vamos ver por quê. E principalmente ele vai ser Eucaristia, porque essa taça maior, ela vai se identificar com a taça menor, que somos cada um de nós. Então, no nosso corpo, nós temos um outro sacrário que vai estar ligado em cima do coração. Então, essa taça que nós temos, própria, cada ser humano tem. Ele pode não saber que tem, mas ele tem.
é ligar essa taça com a taça maior. Então, o Graal, a cada renovação, ele se torna cada vez mais uma união de todas as taças que já ficaram sintonizadas com ele, já ficaram em perfeita frequência vibratória com ele. Vamos ver, o próximo e tudo que nós conhecemos sobre o Santo Graal, em termos, vamos dizer assim, definitivos, muita coisa a partir desses 6 livros que estão colocados aí. Eu coloquei aqui a Demanda do Santo Graal, que é o mais importante, mas Parsifal, por exemplo, serviu para enredo de ópera de Wagner, que fala bastante sobre o Santo Graal. José de Arimateia criou-se todo um culto. Todos esses 6 livros são, vamos dizer assim, é o único acervo existente sobre o Graal que foi legado à humanidade. Tudo que vocês leem, vão no Livraria, vão comprar livro de Maria Madalena e o Graal, vão comprar Santa Linhagem, vão comprar Mistérios do Graal, vão comprar uma série de coisas, mas todos esses livros foram derivados desses 6 livros básicos. É como se fosse a raiz do conhecimento do Graal para o grande mundo, para o que nós vamos chamar de público em geral. Então, esses 6 livros, eles são importantes por quê? Porque a partir dele, através de meditações, através de canalizações, através de visualizações, vários e diferentes autores, cada um deles acrescentou alguma coisa sobre o Graal. Obviamente, muita coisa é uma opinião estapafúrdia de quem está escrevendo, mas muita coisa também já vai partir daquela renovação do Espírito Santo que eu comentei com os senhores. Então, esse ciclo ele vai crescendo cada vez mais. E como é que eu vou separar o joio do trigo? Como é que eu vou saber o que é uma coisa? Como é que eu vou saber o que é outra? Esse vamos dizer assim, o objetivo dessa palestra, e esse está ligado também com o lema do nosso congresso, que vai ser um novo estado de consciência. Então, passando para a próxima, a quem serve o Graal? Essa imagem aí está na sacristia da Catedral de Salvador, e eu achei muito interessante que não existe referência sobre ela. Claramente representa Cristo no Gólgota, quando ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, aquela coisa toda, aquela noite no Jardim das Oliveiras, e atrás dele está o anjo da Consolação. Mas diante da figura, né, de Cristo está a taça do Santo Graal, como se ela tivesse vindo ali. Além de ser um consolo, ela veio também como uma fonte de inspiração. Foi nesse momento, é dito que foi nesse momento, no Jardim das Oliveiras, após a última ceia, que Cristo, vamos dizer assim, ele aceitou aquele sacrifício da sua missão. Então, as coisas começaram a tomar outro rumo. Essa frase, então, a quem serve o Graal, ela foi usada também nesse livro que eu comentei com os senhores, A Demanda do Santo Graal, quando San Lancelot ele chega na frente do Castelo do Graal, ele consegue achar. Isso é um conto, é uma história, tá? Tem muito fundamento, mas vamos olhar com uma visão quase que mitológica. Ele chega na frente do Castelo do Graal, bate na porta, uma jovem adolescente de deslumbrante beleza abre a porta do Castelo do Graal e ele tem que dar a palavra de passe para entrar nesse castelo. E a jovem, a resposta dele seria a palavra de passe. E a jovem pergunta: a quem serve o Graal? Então, o livro não se fala mais nada, ele entra no castelo, mas, obviamente, essa pergunta fica para todos os leitores e vai ficar hoje para todos nós que estamos comungando em termos desse tema tão bonito. O Graal vai servir exatamente para aqueles que têm a mente pura de luz e o coração transbordante de amor. Isso, de certo modo, não adianta eu tentar evoluir e deixar todas as pessoas que eu conheço, toda a humanidade para trás. É preciso que haja esse conceito. O coração transbordante de amor, ele envolve o amor universal.
A mente pura de luz vai me levar na direção certa. O coração transbordante de amor vai trazer comigo as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu tenho afinidade vibratória e principalmente aqueles que podem até estar me ligados karmicamente. Então, é essa parte aí que individualmente vai ser muitas vezes o calvário de cada um. É por isso, então, que essa foto do Gólgota, as pessoas também precisam aprender o seguinte: quando eu dou um passo em direção ao Graal, tá certo? Eu também estou levando comigo todo um mundo exterior de afetividade, de convivência, e muitas vezes eu estou, de certo modo, contribuindo para que aquelas pessoas evoluam, mas eu estou carregando uma espécie de um peso, é um fardo, é uma missão. Aí vou considerar em termos de Gólgota, é como se fosse uma espécie de uma cruz que cada um vai carregar. Mas isso não é motivo de desânimo. Por quê? Porque esse caminho iniciático ele vai ser levado através desse processo. Tá bom? Então fica a pergunta: a quem serve o Graal? Tá bom? E vocês podem, por sua vez, tirar alguma dedução, por vocês só. Na tradição cristã, então, é dito que o Santo Graal foi a taça que Cristo usou na última ceia. Tá certo? Tudo que nós temos em termos de conceito de Graal, de tradição cristã, e todos aqueles 6 livros, eles foram baseados em cima dessa concepção que o Graal foi a taça usada na última ceia. Essa pintura aí está na sacristia da Catedral do Bonfim. Eu tive lá, tive a chance de ver, é um detalhe de um quadro, achei muito bonito, expressa muita coisa, mas ela está mostrando exatamente o quê? Ela está mostrando que essa taça, em verdade, ela está como se fosse uma extensão do próprio Cristo. É como se ele bebesse, como se essa Eucaristia, no caso dele, que já é uma manifestação do Verbo solar, ele pudesse perfeitamente, é um processo quase que de autoalimentação, a partir desse conceito, dessa taça. Pouco depois ele vai caminhar e ele vai ser amparado pelo anjo da consolação no Jardim das Oliveiras. Mas todo esse conceito de taça, ele permanece. Então, eu vou ter no Graal um aspecto que eu vou chamar de solar e um aspecto que eu vou chamar, entre aspas, de lunar, que vai ser o quê? Vai ser aquela parte mais ligada aos sentimentos. O aspecto solar, que está representado aí, vai ser o mais transcendental. Mas quando ele enfoca os nossos sentimentos, as coisas começam a mudar. Olhando essa taça aí em cima da mesa, eu posso só olhar, quase que apagar o resto da figura, e eu começo a perceber uma coisa. O Graal existe. Os senhores nunca tinham visto essa imagem, essa projeção, mas essa projeção já existia. Então, teoricamente, esse Graal já existia. Se eu traçar um paralelo, o Santo Graal também existe. Tá certo? Agora, ele não vai bater na porta de ninguém, ele não vai exigir nada de ninguém. Ele simplesmente existe em toda a sua majestade, em todo o seu esplendor, e ele fica aguardando que as criaturas humanas comecem a se identificar com ele. A partir do momento, tá certo? Isso aí é o texto do autor medieval. A partir do momento que você começa a se identificar com o Graal, fica muito difícil perceber, tá? É uma frase meio poética. Se é você que está pensando no Graal ou se é o Graal que está pensando em você. Então, esse simbolismo vai longe no tempo e no espaço, em todas as latitudes e longitudes. Porque antes de vocês conhecerem essa figura, a taça do Santo Graal já estava aí. Agora vocês começaram a conhecer. E eu vou dizer aqui agora de público para vocês. Se uma pessoa só, de todos os que estão assistindo, manifestar alguma coisa desse gatilho divino em direção ao Graal, essa palestra já atingiu o seu objetivo. Essa ponte, então, que eu falei que o Graal serviria como ponte,
falei antacarana, falei cabeça, falei pescoço. Essa ponte, então, ela vai ser a união do divino com o terreno. Nessa figura aí de Frangélico, nós vemos exatamente o romano, ele está lancetando o coração de Cristo na cruz. Só tem que, nesse momento, ele fez a união do divino com o terreno. É como se Cristo fosse a parte divina e ele fosse a parte terrena e a ponte fosse, perdão, a lança fosse essa união, a lança fosse essa ponte. É por isso que é dito que é o símbolo do grau também, a ponte. Só tem que, quando esse senhor fez isso, tá, o centurião, ele trouxe o mistério do Santo Graal, que foi mantido até a época da vinda de Cristo. Ele trouxe todo esse mistério do Santo Graal até o nível do mundo terreno. Então, esse mistério do Santo Graal passou a pertencer a todos os homens. Vou me explicar melhor. Cristo, vocês sabem que ele fez parte de uma ordem na Galileia chamada Ordem dos Essênios. Essa ordem ela tinha 4 mistérios. 3 mistérios muitas pessoas alcançaram entre os essênios. O 4º mistério, que era chamado mistério da taça, estava escrito, estava profetizado que só uma pessoa poderia alcançar. E quando essa pessoa alcançasse aquela ordem secreta, tá certo? Aquela confraria que resguardava o Graal, ela teria que ser, vamos dizer assim, chegava o final dela, era decretado o final, não tinha mais razão de existir na face da terra. E Cristo foi aquele que completou o 4º grau do mistério dos essênios. E a partir daí, então, a partir desse 4º grau, ele completou, a ordem dos essênios não precisava mais existir, foi dissolvida, tá certo? Mas aquela união do divino com o terreno foi feita, e o Graal passou a pertencer a todos os homens. Mas muita gente ainda estava preso naqueles 3 aspectos que eu mostrei. As pessoas, o Graal existe, ele está lá esperando, mas o gatilho divino ainda não foi acionado. Então foi preciso que se criasse uma igreja secreta do Santo Graal, vamos dizer assim, que manteve a tradição desde o tempo do Gólgota até os dias atuais. A história do Graal é muito mais antiga, ela começou há 980 mil anos, na queda da Atlântida. Não vai ser o objetivo da nossa palestra hoje, senão eu ia mudar o enfoque. Mas então o culto do Santo Graal, como é chamado, ele existe há 1 milhão de anos. Por que não existem registros anteriores à época cristã? Exatamente porque ele ainda não pertencia ao mundo terreno, esse mistério do Santo Graal, essa busca, essa demanda do Santo Graal, essa ânsia por alguma coisa melhor, tá certo? Que nós sabemos que existe, mas não sabemos onde está. É só respirar fundo que você percebe que o universo é muito maior do que os nossos sentidos, mas nós não temos como provar. Mas cada um sente no íntimo do coração, no íntimo da mente, que isso é uma realidade. Essa igreja secreta do Santo Graal, então, ela se manifestou em várias ordens iniciáticas. Eu coloquei para vocês aqui as principais: templários, monges construtores, que foram os responsáveis pelas grandes catedrais, os trovadores, tá certo? Através vamos dizer assim, das modas medievais, das modinhas, das cantigas medievais que eles criavam, muitas vezes as letras eram levadas de aldeia a aldeia, uma época em que pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, e os trovadores tinham essa missão de levar alguma coisa de conhecimento, alguma coisa que ajudasse o indivíduo a desenvolver a capacidade de acionar esse gatilho espiritual. Então, essa ordem existiu por isso. Os pares de França estão relacionados com o imperador Carlos Magno e os 12 pares de França. A Távola Redonda, vocês todos conhecem, está ligada ao rei Arthur e aos cavaleiros da Távola Redonda.
Nós tivemos em Portugal, também profundamente ligado aos mistérios do Graal, a Ordem de Cristo e a Ordem de Malta. A Ordem de Cristo ela foi responsável pelos grandes descobrimentos que os portugueses fizeram, que vocês todos conhecem, dos livros de história. Tá certo? Parabéns a Pedro Álvares Cabral, descobriu o nosso país. A Ordem de Malta, a Ordem de Malta, por sua vez, ela vai fazer uma espécie de... É como se fosse uma espécie de contraparte da Ordem dos Templários. A Ordem dos Templários tomou um caminho, vamos chamar assim de mais político, eu vou explicar por quê para vocês daqui a pouco. E a Ordem de Malta, por sua vez, ela tomou um caminho mais hospitalar. Ela passou assim a cuidar principalmente, na época, dos peregrinos que chegavam na Terra Santa, e, posteriormente, ela agora tem abrangência mundial, é a ordem mais antiga do mundo, é conhecida como isso, e essa Ordem de Malta, então, ela tem um aspecto, hoje em dia, puramente social. Ela já perdeu todo aquele esplendor antigo, ela se transformou numa coisa social que também tem a sua valia, de auxílio, de amparo a doentes, a necessitados. A Ordem dos Templários acabou em 1246, se não me engano, 1249, não lembro bem, mas a Ordem dos Templários terminou, teve uma data certa com a dissolução por bula papal, mas ela tinha por lema 3 fatores importantes para todos nós: a Europa unida, a educação ampla e gratuita para todos. Os templários já tinham, em plena Idade Média, a intenção de alfabetizar as pessoas e, principalmente, eles tinham o conceito de se criar um só padrão monetário. Essa última que está colocada embaixo, Cavaleiros do Deserto, eles estão ligados a um local muito especial que existe no Líbano, chamado Baalbek. Baalbek age em sintonia com um outro local no Líbano, chamado Monte Líbano, e é de Monte Líbano, então, que um senhor conhecido como Velho da Montanha, ele deu várias ordens. Essa ordem de cavalaria tinha 49 membros principais, e eles foram as pessoas que receberam os primeiros templários na Serra Santa. Eles foram aqueles que orientaram os 9 templários que nos subterrâneos do Templo de Salomão, daquilo que nós vamos chamar de Santo Santório, o lugar mais sagrado do Templo de Salomão, 9 cavaleiros templários fundaram a Ordem Templária. A Igreja Secreta do Santo Graal, obviamente, ela vai ter muito mais ligações, conexões. Eu estou dando só um ligeiro esboço para os senhores perceberem como essa história é bonita. Agora vem um aspecto interessante, que eu coloquei aí uma figura de Rama matando o gigante Ravana, que era o seu opositor. Isso aí está num poema épico hindu chamado Ramayana. Então, Rama, também considerado como uma encarnação do verbo solar, o Rama, por sua vez, ele, por si só, representa o Graal. Então, quando eu vejo uma figura excelsa como Buda, como Cristo, então essas figuras, por si só, elas são conhecidas também como taças vivas, porque são consciências integralmente ou integralmente ligadas com o próprio Graal. Então, esse gigante aí, ele se manifestou como opositor de Rama, tem uma batalha, é um romance muito bonito, antiquíssimo, acho que tem 4.500 anos, mas então Rama chegou no final, na última batalha, na lua nova de maio, ele matou esse gigante, o gigante caiu e morreu. Só tem que no dia seguinte, um dos generais desse gigante levou uma carta para Rama, e nessa carta estava escrito isso aí: se eu não morresse pela tua mão, de que outra maneira poderia eu fazer para tu me aceitares no teu próprio eu? Ok? Então, isso aí para nós, em termos de Santo Graal, vai trazer uma consideração muito bonita.
A maioria está tentando se ligar ao Santo Graal através de boas ações, através de uma mente pura de luz e de um coração transbordante de amor. Mas outras criaturas, o próprio Hitler, por exemplo, ele se ligava ao Graal justamente para ser aceito. Através da oposição, desculpa usar essa expressão, através de ser uma pedrinha no sapato, ele ficava ligado ao Santo Graal e ele também era aceito pelo Santo Graal como um opositor. Hitler mandou legiões inteiras de soldados alemães escavarem no sul da França, tá certo? Procurando a verdadeira taça do Santo Graal. Ele achava que estava enterrada lá por um movimento chamado dos cátaros, tá certo? A região de Montségur, o Languedoc, que atualmente é um departamento francês. Tudo isso aí registrado em história, e uma figura muito misteriosa e muito polêmica, chamado Otto Rahn. Foi esse senhor que ele era um pouco vidente, ele era um pouco sensitivo, ele era um pouco estudioso, ele era um pouco tudo, mas era ele que influenciava Hitler, tá certo? E Rosenberg também, que era um assessor de Hitler, sobre essas situações do Santo Graal. Então, a Alemanha nazista se tinha em mente que o Santo Graal era uma coisa viva, como muitas pessoas ainda têm em mente que o Santo Graal é uma coisa viva. Ele apareceu no domingo de Páscoa do ano de, se eu não me engano, foi 1600, diante da corte do rei Arthur. O meu nome, a Avalon inteira percebeu aquela taça, mas sempre em cima da taça, quando tem uma aparição mágica, aparece a pomba do Espírito Santo. Então, aquele dia, naquele domingo de Páscoa, tá certo? Narrado no livro A Demanda do Graal, naquele domingo de Páscoa aconteceu uma renovação do Santo Graal. Então, essas renovações são cíclicas. Quando uma renovação aparece, é sinal que se encerrou um ciclo e está se começando um outro. Esse outro que começa já vai trazer toda a experiência do ciclo anterior atrelada a ele. Não para direcionar, mas para inspirar através do que foi feito, para que erros não sejam repetidos e para que os acertos possam ser cada vez maiores. Dentro da tradição budista, um livro chamado Lalita Vistara, Os Sacramentos do Cálice de Buda, é a referência mais clara que existe sobre o Graal dentro do budismo. Tributa respeito a Buda em nome do cálice, e este será para ti como um vaso de sabedoria. Esse cálice, arca da vida, cálice da salvação, de novo há de ser descoberto. Essa última frase, então, é muito bonita, de novo há de ser descoberto, é do seguinte, porque quando a situação se torna muito densa, quando as trevas se tornam muito, vamos dizer assim, muito espessas no mundo do homem, o Santo Graal se retrai e nós não temos como chegar até o Santo Graal. Mas nessas renovações cíclicas, através de ordens iniciáticas, esse cálice vai mais uma vez ser descoberto. Como quando chama o Graal de vaso de sabedoria, ele equivale à própria taça em si, como se fosse a nossa cabeça, que vai ser a nossa taça de sabedoria. E ele vai ser também cálice, aquele que eu vou sorver para ter a minha Eucaristia. Ele vai ser a arca da vida, o cálice da salvação, de novo ser descoberto. O que vai ser essa arca da vida? Vai ser exatamente que nós também podemos considerar o Graal dentro do aspecto de útero, tá certo? Então, uma gestação feminina, uma criança que está nascendo, é como se aquela ideia que está vindo, ela fosse se tornar futuramente, vamos dizer assim, uma taça viva da manifestação de todos esses valores. 3 palavras que vão nos ajudar muito também no conceito do Santo Graal. Agora, com essa explicação anterior, fica fácil. Primeiramente, o conceito de Teotrim. Isso aí, dentro da Cabala, vai estar ligada com as 3 sefiras primordiais,
Keter, Chokmah e Binah. Esse Teotrim, então, vai representar também Keter, o pai, Chokmah e Binah, a mãe e o filho. Então, a Sarília, tá certo? A Teotrim vai ser a divindade manifestada em três: Pai, Mãe e Filho, Pai, Filho, Espírito Santo, a maneira com que vocês queiram. Mas aí eu vou ter um pouco de audácia de falar com vocês. Onde existir uma família com paz, amor e sabedoria, sem imediatismo, sem oportunismo, onde existir essa família, vai existir também esse Teotrim. E esse Teotrim é uma manifestação do Santo Graal. Ele vai ser, vamos dizer assim, a coroa da árvore sefirotal cabalística. Isso vai tomar um conceito muito bonito para nós, porque eu falei com vocês que trouxe o mistério para o mundo dos homens. Então, esse mistério ele vai se mantendo também através da perfeita geração que vai sucedendo uma a outra, e isso aí vai mantendo esse fio. E em períodos determinados, o Santo Graal vem e, vamos dizer assim, renova, faz uma renovação do mistério. Essa renovação do mistério, tá certo? É que vai propiciar que outras pessoas tenham aquele gatilho acionado, aquele início, aquela ânsia de iniciação. Eu costumo definir isso aí em 3 palavras: nostalgia do infinito. Basta você olhar um céu estrelado. Se você sentir alguma coisa diferente, se você sentir que lá longe, como disse o poeta, né, em que estrelas tu te escondes, em que mundo, acho que foi o Olavo Bilac que falou isso, Deus, ó Deus, o destaque não responde. Quando você começa a sentir isso, você já acionou o gatilho, você já começou esse processo de iniciação. E cabe a você continuar nesse processo, porque você pode ter tanto aquele aspecto do grau solar, quanto o aspecto do grau lunar. Teotocos, grau está ligado com Teotocos, eu coloquei aí a Kaaba, para nos mostrar a ligação com os muçulmanos. Teotocos vai representar um objeto ou alguém especial, Teotocos vai ser portador, que vai ser portador da essência divina. Então, o ventre da Virgem Maria é o Teotocos, porque quando ela estava grávida, ele abrigava e irradiava a luz divina. A Cabala também é um Teotocos, porque ela abriga e irradia a luz divina. Tá certo? Pode você olhar e dizer, para mim não irradia, mas para essa multidão de muçulmanos que estão aí, a Kaaba representa exatamente essa luz. Então, o conceito de Teotocos é o objeto que ele, vamos dizer assim, ele porta e irradia a luz divina. O terceiro conceito de Graal vai ser teofania, ou manifestação de Deus. Então, onde existe manifestação de Deus, onde existe, vamos dizer assim, uma identificação com uma coisa divina, que vai ser um outro conceito de teofania, vai existir esse aspecto de Graal, porque o fato de você olhar o Graal, simplesmente, você aprende muita coisa através da identificação. Você vê aquela manifestação de Deus, não precisa de palestra, não precisa de eu estar aqui falando, de olhar transparência, de estudar livro nenhum. Você vai aprender pela identificação com a coisa divina. Esse aqui é teofania. É um estado muito elevado, muito profundo de absorção de conhecimentos, mas ele existe. O Santo Graal e a evolução humana. Então, nós já citávamos muito uma oração Veda no início do nosso movimento. Eu vou chamar de Eucaristia, que é a presença de Cristo em si, do ilusório conduz-me ao real. Esse meu mundo é uma ilusão, tá bom? Vamos chamar assim. E esse ilusório só vai acabar, esse real só vai chegar, quando eu considerar esse cálicezinho como se fosse o cálice da última ceia e beber aquele vinho abençoado, tá certo? Eu fizer essa união física com esse aspecto crístico. É um ritual, vamos dizer assim, de iniciação muito próprio de cada um. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu aspecto diferente.
O Graal vai ser considerado como iluminação, porque das trevas ele vai conduzir à luz. Nós vivemos no tenebroso reino da matéria. Nós temos que partir para um reino de luz. Então, através do Graal, ele pode ser o portador do caminho que vai me levar até essa iluminação. E ele, principalmente, vai representar a ressurreição. Por quê? Porque eu morro para essa realidade, tá certo? Que eu vou chamar de cruel, vou chamar de perversa, holográfica, talvez, se vocês preferirem, e eu vou me considerar numa imortalidade deífica. Olha aquela famosa frase de São Francisco de Assis: é morrendo que se renasce para a vida eterna. Então, a semente, para crescer também, ela precisa morrer. E é através desse conceito que eu apresento a nossa transparência final. Então, aí nós temos o fundador do nosso movimento, o professor Henrique José de Souza, e se vocês olharem esse brasão aí em cima, está escrito Spes Messis in Semine. A tradução do latim seria a esperança da colheita reside na semente. Essa frase é sábia. Eu não vou poder provar a vocês hoje, mas eu já usei ela em várias situações e ela é assim uma coisa que se desdobra em múltiplas interpretações. E dentro do nosso tema eu vou considerar o seguinte: vamos exercitar um exercício de raciocínio. Eu vou considerar o Graal esperança e vou considerar toda a humanidade colheita. Depois eu vou considerar toda a humanidade como se fosse uma esperança, vou inverter. Agora a humanidade era colheita, o Graal esperança. Agora a humanidade vai ser a esperança e o Graal vai ser a colheita. Então a humanidade, através desse gatilho divino, ou 2/3 dessa humanidade, a colheita vai ser o quê? A colheita vai ser essa teofania, essa união, esse teotrim. Qual o outro que eu coloquei? Não lembro. Esse Teotocos também, com a figura do Santo Graal. Aí vai crescer muito o quê? Vai crescer muito porque aí, com 2/3 da humanidade, com esse conceito, nós certamente estaremos entrando na Idade de Ouro, na Era de Aquários, tá certo? Naquele período maravilhoso em que a paz, o amor e a sabedoria exclusivamente vão dizer assim, nortear o destino de todos os seres humanos. Então, o que eu tinha apresentado para vocês é isso. Os conceitos do Graal são muitos, tem bibliotecas inteiras sobre isso, mas o fundamental aqui agora vai ser esse. Eu só lembro a vocês que perante o mundo, vamos chamar assim de profano, perante o mundo social, humano, a nossa sociedade tem o nome de Sociedade Brasileira de Obiose. Tá bom? Mas nós temos, dentro da nossa sociedade, um nome mais interno que pode ser considerado e vai ser a Ordem do Santo Graal. Então, eu agradeço a vocês, eu fico muito satisfeito de ter comentado com vocês. Se alguém tiver algum comentário, posteriormente, pode colocar nas listas aí, que eu respondo a todos com muito carinho. Muito obrigado pela atenção e, vamos dizer assim, uma boa caminhada em direção ao Graal para todos. Obrigado, boa tarde. Bem, venerável, muito obrigado pela sua palestra. Senhoras e senhores, passaremos agora à sessão de perguntas e respostas previamente selecionadas, para o qual nós teremos 20 minutos mais ou menos para as respostas. Venerável, primeira pergunta. Por favor, gostaria de saber se esses 6 livros que o senhor citou, que serviram de base para o estudo da tradição do Santo Graal, ainda continuam atuais ou são apenas referências? Todas essas épocas, vamos chamar assim, há 20 anos atrás, daqui a 50 anos, nós vamos ter pessoas começando a conhecer o Santo Graal e eles têm todo esse conhecimento básico. Vamos chamar que eles são praticamente uma mitologia, são um evangelho, eles são uma espécie de guia, tá certo? De força motriz, para que as pessoas possam começar a ter esse conhecimento do Santo Graal. Esse conhecimento ele foi completamente renovado através do nosso fundador Henrique José de Souza.
ele renovou o mistério do Santo Graal, tá certo? Como manifestação do Verbo solar, de uma maneira definitiva. Então, se hoje eu posso considerar que existe um Santo Graal anterior à época do Gólgota, anterior a Cristo, que vai até 1 milhão de anos atrás, esse conceito todo surgiu através da renovação, porque a consciência humana ela já chegou no patamar de estar preparada para esses novos conceitos. Esses 6 livros serviram para um patamar. Esse patamar cresceu, mas ele ainda precisa ficar dentro de uma ordem secreta do Santo Graal. Não sei se eu estou me fazendo entender com vocês. Eles são conhecimentos do nosso colégio iniciático, mas eles não podem ser ofertados diretamente ao mundo. Tá bom? Como muito bem explicou um antigo instrutor nosso, que ele foi considerado o aspecto principal dos instrutores dentro da nossa instituição, professor Antônio Castanho Ferreira, ele diz o seguinte, ele diz que em nenhum outro lugar vocês vão poder encontrar um conhecimento tão precioso sobre isso. Por quê? Porque a maioria do conhecimento atual ela é simplesmente um desdobramento, uma canalização ou uma visão pessoal desses 6 livros. Agora, aquilo que foi revelado dentro do nosso colégio iniciático vai representar exatamente uma renovação do Graal. E esse ciclo agora vai continuar por algum tempo. Eu ouso até dizer para vocês que fala-se muito do que foi o Santo Graal e do que é o Santo Graal, mas só dentro do nosso colégio iniciático nós podemos falar o que vai ser o Santo Graal para o futuro, manifestado nas consciências humanas. Eu não sei se eu consegui responder, Grego, mas pode passar para outra. Perfeito. Então vamos lá, venerável. Temos mais uma pergunta aqui, que é, quando se fala numa igreja secreta, fica claro que existe uma seleção de poucos indivíduos. Isso não é uma espécie de preconceito seletivo? O preconceito seletivo que vai criar é o próprio indivíduo. O que vai ser preciso para entrar para uma igreja secreta? Primeiramente, esse gatilho tem que ser disparado, esse gatilho divino. Depois eu vou ter que considerar uma prática de paz, amor e sabedoria. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos à tentação da carne. Então eu não vou considerar isso aí no seu mais alto expoente eubiótico, como o nosso fundador apregoa. Mas pelo menos que o indivíduo vá se orientando para um caminho de aprimoramento pessoal. E quando ele começa a se aprimorar pessoalmente, através de atos, pensamentos, palavras, tá certo? Através de estudo, através de uma tríade iniciática que nós temos, escola, teatro e templo. Os 3 equilíbrios são fundamentais e complementares. Então, esse indivíduo ele cria um merecimento. E esse merecimento ele vai fazer jus a uma recompensa que vai ser exatamente ter a honra, o direito e o privilégio kármico, iniciático, encarnatório, a palavra que vocês quiserem, de pertencer a alguma ordem ligada a essas ordens do Santo Graal. Então, a palavra que ele usou foi segregação, não é? Essa segregação que existe, se ela existe, quem faz são os próprios indivíduos. Sou eu que vou me segregar a partir do momento que eu não preencher os requisitos básicos dentro das minhas limitações humanas. Os mestres sempre sabem disso, o Graal sabe disso também, tá bom? Que eu sou uma espécie de uma criança, vamos dizer assim, ainda em crescimento iniciaticamente, como a maioria de nós somos. Então, aquilo ali, aquele gesto de querer melhorar, de querer evoluir, de querer ampliar alguma coisa, é isso que vai capacitar exatamente a que ele seja ligado a uma igreja secreta do Santo Graal. Então, a segregação é criada pelo próprio ser humano. A partir do momento que ele tem o merecimento, ele pode fazer parte disso aí. Não sei se eu respondi direito, Grego. Se alguém quiser... Respondeu e muito bem. Venerável, nós vamos agora para a última pergunta. Aqui, Sim, senhor. E é uma pergunta muito interessante também.
Isso é um questionamento que muita gente faz, e a oportunidade está se fazendo hoje para que a gente possa esclarecer. O que é exatamente união do divino com o terreno? União do divino com o terreno, grego, vai ser você agir na face da terra representando alguma coisa, algum ideal, nós chamamos dentro do nosso colégio de segundo trono. Aquele conceito grego de logos, os 3 logos, primeiro logos, segundo logos, terceiro logos. O primeiro logos é o plano mais divino, o segundo é o plano intermediário do amor universal. O terceiro vai ser exatamente a parte humana, a parte de atividade. Então, quando eu estou unindo o divino com o terreno, eu estou trazendo diretamente do céu alguma coisa para o mundo terreno, sem distorções, tá certo? E sem variações criadas pelas mentes, pelas ilusões, tá certo? E pelas tendências de oportunismo e imediatismo de certos homens. É por isso que as grandes religiões falharam. Por quê? Ao trazer aquela palavra divina, as pessoas passavam por uma espécie de roteador interno, não sei nem a palavra que eu vou usar, elas passavam por um processo interno e adequavam aquelas palavras à sua conveniência. Ninguém vai fazer barganha com um conceito divino, ninguém vai fazer barganha com o Graal. Olha, Graal, eu sou bonzinho, então eu vou querer a salvação porque eu estou sendo bonzinho e você está me vendo ser bonzinho. Isso não existe. Então, essa união do divino com o terreno vai ser o quê? Vai ser você, através do altruísmo e do desprendimento, usar das coisas divinas dentro desse nosso plano de manifestação da matéria. Isso pode ser muito bem expresso, vou fugir um pouco do nosso tema, através das 4 verdades do Buda. Na vida, tudo é sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo. Só existe uma maneira de se libertar do desejo: o reto pensar, o reto agir e o reto fazer. Esse reto pensar, esse reto agir e o reto fazer, eles vão esbarrar na paz, no amor e na sabedoria. Então, como é que eu sei que eu estou praticando isso? Quando morre perante os meus interesses da matéria física, tanto o hedonismo, não morre o amor. Morre o amor mal canalizado. Morre o hedonismo, morre o imediatismo e morre o oportunismo. Ok? Então, você ficar pronto, e eu coloquei nessa palestra isso aí, porque o Graal vai representar, vocês vão ver nas tradições depois, que ele é como se fosse uma estrela, um diamante na testa de Lúcifer, que caiu sobre a Terra. Então, ele liga o mundo divino com o mundo terreno. Por quê? Ele caiu na terra, é o mundo terreno, mas ele veio do céu. Só tem que ele caiu e precisou que fosse formada toda uma corte, vamos dizer assim, toda uma gama de conhecimentos. Isso veio há 980 mil anos. É o culto do precioso sangue. O sangue de Cristo foi colhido na taça do Santo Graal. Mas outros avatares, outros seres da equivalência de Cristo, outras manifestações do Espírito de verdade, também tiveram o sangue colhido na taça. Então, o potencial disso é muito grande. Quando se fala, então, de união do divino com o terreno, é como se fosse, se você tivesse a parte superior da taça, você tem aquela hastezinha que vai ser a união, e você tem a base que vai ser o terreno. Você está divino, ligando uma consciência cósmica com as consciências terrenas, aquelas que estão preparadas para receber as vibrações. Ok? Então, venerável, muito obrigado pela sua brilhante palestra e também pelos seus esclarecimentos. E nós informamos aqui ao pessoal que está nos assistindo que o e-mail do Congresso é coe@eubiose.org.br e está à disposição dos que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos agora, então, a atenção de todos e os convidamos para a próxima atividade deste congresso, logo mais neste mesmo canal, às 19h30, hoje,
com o tema O Pré-Centenário da SBE. Curtam este vídeo que acabaram de assistir, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Fraterno abraço e um feliz sempre.